Olá. Vamos começar com uma constatação que, sinceramente, parece acelerar a cada dia. Aquilo que há 5, talvez 10 anos, soava pura ficção científica, tipo uma inteligência artificial reorganizando equipes inteiras. Bom, essa já é a nossa realidade hoje, dia 3 de janeiro de 2026. E é exatamente essa a pergunta central da nossa análise de hoje. A gente mergulhou numa pilha de relatórios do Fórum Econômico Mundial, da PwC, artigos acadêmicos, guias de carreira, e a nossa missão aqui é tentar montar um guia prático. Afinal, como alguém se prepara para o futuro do trabalho? Quais são as formações, os empregos, os conhecimentos que realmente vão fazer a diferença nos próximos anos, até 2030? Exato. O nosso objetivo aqui é usar toda essa montanha de dados para extrair um mapa. Não para, prever o futuro com uma bola de cristal, isso é impossível, mas para entender as grandes transformações que já estão acontecendo. É separar o que é fato do que é só percepção e construir um guia que seja realmente útil para quem está planejando a carreira agora, nessa era da IA. Perfeito! E para começar, tem um dado de uma pesquisa da CNBC que me parece um ótimo ponto de partida. É quase um choque de realidade. Ele diz que 89% dos líderes de RH afirmam que a IA vai impactar os empregos já a partir deste ano. Quase 90%. A minha pergunta é, o que isso significa na prática? A IA vai simplesmente apagar funções do mapa ou a história é mais complexa? A história é muito mais complexa. E eu diria muito mais interessante. O que é fascinante nos documentos, especialmente num estudo do Archive, é que eles nos forçam a parar de pensar na IA como uma coisa só. Ela não é uma força única, homogênea, sabe? Na prática, ela se manifesta no trabalho de duas formas muito, muito distintas. Duas formas? Quais seriam? Bom, a primeira é a que a gente pode chamar de IA de automação. Essa é a que todo mundo teme, né? É a IA que substitui tarefas humanas, principalmente as repetitivas, mecânicas, previsíveis. E o estudo aponta, e isso é importante, que a exposição a esse tipo de IA tende a ter um impacto negativo nos salários, porque ela acaba comoditizando certas funções. Certo, essa é a parte, digamos, assustadora do filme. E qual é a outra? A outra é a IA de aumento, ou como eles chamam, augmentation. Essa é a que complementa. Ela potencializa as nossas capacidades. Pense nela como um copiloto. Ela não te substitui. Ela te torna melhor, mais rápido, mais inteligente no seu trabalho. E esse tipo de IA, segundo a pesquisa, estimula a criação de novos trabalhos e tem um efeito positivo no emprego. Então o debate não é IA contra humanos, sabe? Entendi. É sobre qual tipo de IA está sendo usada e como. Exatamente. Isso na teoria faz todo sentido, mas como essa dualidade aparece no dia a dia de uma pessoa? Os relatórios dão exemplos práticos para a gente conseguir visualizar? E são ótimos para entender a diferença. O relatório da PwC, por exemplo, ele desenha dois perfis. Pense numa analista de informação, vamos chamá-la de Cláudia. Antes, ela passava, 80% do tempo coletando dados, montando relatórios. Agora, uma IA de aumento faz essa pesquisa e redige um primeiro rascunho em minutos. O trabalho dela não acabou, ele foi transformado. Ela foi promovida pela IA, de certa forma. Quase isso. Ela agora usa esses 80% do tempo na parte nobre. Interpretar os dados, conversar com os clientes, identificar oportunidades que o relatório bruto não mostra. A capacidade dela foi amplificada. Entendi. A IA faz o trabalho pesado e libera a Cláudia para ser mais estratégica, mais humana. É um caso claro de aumento. E como seria um exemplo do outro lado? Ou talvez de uma mistura? O mesmo relatório fala do Francisco, um agente de suporte ao cliente. Parte do trabalho dele, responder dúvidas simples de senha, status de pedido, isso foi totalmente automatizado por chatbots. Essa é a IA de automação. Ok, então parte do trabalho dele sumiu. Sumiu. Mas o Francisco não foi demitido. O papel dele evoluiu. Ele agora é um resolvedor de problemas complexos, sabe? Aqueles que o chatbot nem consegue entender. E ele usa uma outra IA,
de aumento, que analisa milhares de casos para ajudá-lo a encontrar a melhor solução. Então, no caso do Francisco, a função dele não some, ela sobe de nível. Ele passa a resolver os problemas que a própria IA não consegue. Exatamente. O debate real não é sobre a IA roubar empregos, mas sobre como ela está reconfigurando radicalmente as funções. E a PwC coloca um número poderoso nisso. As empresas que usam IA para aumentar a produtividade dos trabalhadores veem um crescimento na receita por empregado que é 3 vezes maior do que nos setores menos expostos à tecnologia. 3 vezes. É um número enorme. É um catalisador de valor, não só uma ameaça. Certo. Se as funções estão sendo reconfiguradas e não simplesmente eliminadas, isso me leva direto para a questão da preparação. A velha ideia de ter um diploma de 4 anos, isso ainda é o caminho principal ou o jogo mudou? O jogo mudou completamente. Essa é uma das conclusões mais fortes que atravessa todas as fontes que a gente analisou. Estamos vivendo uma transição, e bem acelerada, de uma contratação baseada em diplomas para uma contratação baseada em habilidades. Principalmente nas áreas mais expostas à IA, o que você sabe fazer e o que consegue provar que sabe fazer está se tornando muito mais importante do que o diploma na parede. E que habilidades são essas? Existe um consenso nos documentos sobre o que é mais valioso nesse novo cenário? Sim, e é notavelmente consistente. Compilando os relatórios, principalmente os do Fórum Econômico Mundial, surge um conjunto de competências essenciais para 2030. A gente pode agrupar em algumas categorias. A primeira, e talvez a mais importante, é o que eles chamam de pensamento e resolução de problemas. Que seriam? Aqui dentro estão o pensamento analítico, o pensamento crítico e a criatividade. São as habilidades que nos permitem fazer as perguntas certas e interpretar as respostas que a IA nos dá. Faz todo sentido. A IA gera as opções, mas alguém precisa decidir o que fazer com elas. Exato. O segundo grande grupo é o de autogestão. Isso inclui resiliência, flexibilidade, agilidade, mas a que aparece em primeiro lugar em quase todas as listas é a curiosidade e o aprendizado contínuo, o famoso lifelong learning. A capacidade de continuar aprendendo sempre. É a principal habilidade de sobrevivência profissional. Aprender, desaprender e reaprender. É uma mudança de mentalidade, não só uma habilidade. E as outras categorias? A terceira é trabalho com pessoas. Liderança, influência social, empatia, escutativa, coisas que a tecnologia não consegue replicar. E por último, claro, o grupo da tecnologia. Não precisa ser um programador, mas uma alfabetização em tecnologia, IA, Big Data. Isso é um novo requisito básico, como saber ler e escrever no século passado. Ok, essa lista de habilidades é ótima. Mas como alguém prova que tem essas habilidades? É aí que entram as certificações? Certo? O que as fontes dizem sobre as áreas mais quentes, para quem busca essa requalificação? Exatamente aí. Um dos artigos que a gente analisou, focado nas melhores certificações para 2026, mostra um caminho muito claro e com um retorno financeiro altíssimo. No topo da lista, sem nenhuma surpresa, está inteligência artificial e machine learning. E em termos de salário? Profissionais certificados nessa área podem esperar salários anuais na faixa de 130 a 200 mil dólares. 200 mil dólares é um número que realmente chama a atenção. E o que vem depois na lista? Logo em seguida, uma área mais específica, IA generativa. Com o boom de ferramentas que a gente tem visto, a demanda explodiu. Os salários ficam ali entre 125 e 180 mil dólares. E outras áreas-chave que os documentos destacam são ciência de dados, que continua fundamental, cloud computing, com certificações de AWS, Azure e cibersegurança, claro, que é uma preocupação crescente. O que eu acho interessante é que todas essas são as chamadas hard skills, as habilidades técnicas. Mas e aquelas habilidades humanas que você mencionou antes? O pensamento crítico, a empatia, como elas se encaixam? Esse é o ponto crucial. A IA, de certa forma, está democratizando a expertise técnica. Ela torna o conhecimento especializado mais acessível. Com isso, o grande diferencial humano se desloca para as competências comportamentais, as soft skills. O pensamento crítico que a gente citou se torna a principal ferramenta contra um dos maiores subprodutos da IA, a desinformação em massa.
A capacidade de discernir o que é real. Exato. O que é relevante, o que é ético. Isso é uma tarefa de análise crítica, não de mero processamento de dados. Entendi. Então a gente está falando de uma reconfiguração de funções, um novo conjunto de habilidades. Mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha sobre o saldo final. No fim das contas, teremos mais ou menos empregos? Qual a previsão dos grandes relatórios? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, ele tenta responder com números. A previsão deles é a criação de 170 milhões de novos postos de trabalho até 2030. Uau, 170 milhões! É muita coisa. Ao mesmo tempo, eles preveem que cerca de 92 milhões de funções existentes devem ser ou extintas ou radicalmente transformadas. Ok, então fazendo a conta, o saldo ainda é positivo, então. Exatamente. O resultado é um saldo líquido positivo de 78 milhões de empregos. Ou seja, a inovação tecnológica, no agregado, deve criar mais oportunidades do que destruir. A questão não é se haverá empregos. É se as pessoas estarão preparadas para eles. E a gente consegue detalhar quais empregos estão nascendo e quais estão, de fato, em risco. Sim, a lista é bem clara. Entre as funções em crescimento mais rápido estão, previsivelmente, especialistas em Big Data, especialistas em IA e Machine Learning, engenheiros de energia renovável. As mesmas áreas das certificações mais valiosas. Exato. E analistas de segurança da informação. Do outro lado, nas funções em rápido declínio, estão aquelas mais suscetíveis à automação. Caixas de banco, operadores de entrada de dados, assistentes administrativos. E sobre o Brasil, existe algum lado específico nesse cenário? Existe uma observação interessante no material da PwC. Nos últimos 3 anos, o crescimento de empregos em ocupações mais expostas à IA no Brasil foi de 264%. É um número alto. É alto, mas foi um ritmo um pouco mais lento do que o de funções menos expostas, que cresceram 291%. Isso não significa uma retração, mas sugere que o mercado brasileiro talvez esteja passando por um período de adaptação um pouco mais gradual. É interessante como toda a nossa conversa até agora foi dominada pela tecnologia, pela IA, mas os relatórios apontam para outra revolução gigantesca acontecendo ao mesmo tempo que também está criando milhões de empregos. Certo, com certeza, e é uma frente que a gente não pode ignorar. A transição global para uma economia de baixo carbono, a chamada transição verde, é um dos principais motores de criação de novas profissões. Um dos documentos que a gente analisou, da Neoenergia, cita exemplos muito concretos. Engenheiro de energia renovável, gerente de sustentabilidade, ecologista, consultor de energia, são carreiras que estão explodindo. E temos uma ideia da dimensão desse impacto, de quantos empregos a gente está falando? Se a gente conecta isso ao quadro maior, vemos que a transição verde é uma das macro-tendências que impulsionam a mudança, junto com a tecnologia. E os números são impressionantes. A ONU estima a criação de 18 milhões de empregos verdes globalmente até 2030. 18 milhões? E aqui vem o dado mais relevante para nós. Desse total, a estimativa é que 7,1 milhões sejam criados no Brasil. 7 milhões de empregos. Só no Brasil. É um número gigantesco, isso muda a perspectiva, né? Mostra que o futuro do trabalho não é moldado apenas por algoritmos. Precisamente. É moldado também pela sustentabilidade. Mostra que as oportunidades estão em mais de uma frente. A digitalização e a descarbonização são as duas grandes ondas que estão redesenhando o mapa do mercado de trabalho. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O mapa que a gente traçou hoje, com base em todas essas fontes, me parece claro em alguns pontos. O profissional do futuro não é aquele que compete com a IA, mas aquele que a usa como uma ferramenta, como um copiloto para aumentar as próprias capacidades. Isso. E a chave para se manter relevante não é ter um diploma, mas sim um compromisso com o aprendizado contínuo, com o reskilling. É uma combinação, então. Exato. É uma combinação de competências. De um lado, é preciso ter fluência em tecnologia e dados. Do outro, e talvez de forma ainda mais decisiva, é preciso cultivar as habilidades profundamente humanas que a IA não replica. A criatividade, a liderança, a empatia,
o pensamento crítico para tomar decisões sábias. Então, para fechar, qual seria a grande reflexão que esses documentos todos nos deixam? A reflexão, eu acho, é que a natureza do trabalho está mudando de execução de tarefas para geração de valor. A inteligência artificial está ficando incrivelmente boa em automatizar a resposta certa, em analisar um volume massivo de dados para encontrar uma solução dentro de parâmetros que já existem. Mas ela ainda é péssima em formular a pergunta certa. Gosto disso. A pergunta certa. Sim, e isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. Se a tecnologia está de certa forma nivelando o campo do conhecimento técnico, tornando-o mais acessível, será que a habilidade mais rara e, portanto, mais valiosa do futuro não será a capacidade de definir problemas complexos de formas novas, de liderar pessoas através da incerteza e de construir confiança em um mundo que está saturado de dados, mas que parece cada vez mais carente de sabedoria?